Você já parou para pensar como um homem, sem máquinas, sem tecnologia moderna e sem nunca ter visto chuva, conseguiu construir a maior embarcação da história bíblica? A história da Arca de Noé não começa com madeira, animais ou martelos. Ela começa com uma ordem divina que não fazia sentido algum aos olhos humanos. Em um mundo onde a terra era irrigada pela neblina e não por chuvas, Deus se aproxima de Noé e revela algo que ninguém jamais tinha presenciado. Um dilúvio que destruiria tudo, exceto aquilo que fosse preservado dentro de uma construção específica, detalhada, precisa. Não era uma sugestão, era uma missão. E o mais impressionante é que a Bíblia não registra Noé questionando, debatendo ou tentando adaptar a ordem divina à lógica humana. Ela diz apenas que Noé fez exatamente como o Senhor lhe ordenara. Antes de existir qualquer madeira cortada, já existia um coração alinhado. A arca não nasceu da engenharia, nasceu da obediência. E isso muda completamente a forma como enxergamos essa história. Antes de levantar qualquer estrutura visível, Noé precisou preparar o invisível. O terreno precisava ser escolhido, nivelado, fortalecido. Nada disso era glorioso, nada chamava a atenção, nada rendia aplausos. Era trabalho pesado, silencioso, repetitivo. Um homem preparando o chão para algo que ninguém acreditava que iria acontecer. Quantas vezes Deus começa algo grande na nossa vida exatamente assim, em silêncio, longe dos olhos, enquanto o mundo passa e ri? A Bíblia nos ensina que Deus nunca constrói algo duradouro sobre fundamentos negligenciados. Cada passo invisível de Noé era um passo de fé sendo consolidado. E enquanto ele preparava o solo, algo mais profundo acontecia. Sua confiança em Deus se tornava cada vez mais inabalável. Então, vem a madeira. Deus não escolhe qualquer material. Ele especifica uma madeira resistente, durável, capaz de suportar pressão, impacto, tempo e água. Isso significa árvores grandes, pesadas, difíceis de derrubar. Sem máquinas, sem serrarias modernas, apenas força, constância e perseverança diária. Cada tronco derrubado exigia esforço físico e resistência emocional. Cada dia de trabalho era mais um dia sendo observado, julgado, ridicularizado. Décadas se passam e nada acontece no céu. Nenhuma nuvem escura, nenhum trovão. Mesmo assim, a arca cresce. E junto com ela cresce algo invisível, mas poderoso, a fidelidade de Noé. Ele não trabalhava movido por urgência externa, mas por convicção interna. A fé verdadeira não precisa de sinais constantes para continuar. Com a madeira reunida, começa a fase mais delicada. Não bastava empilhar tábuas. A arca precisava ter proporções exatas, encaixes firmes, uma estrutura capaz de flutuar e resistir. Aqui, a Bíblia nos mostra algo profundo. Fé não exclui inteligência, planejamento ou cuidado. Pelo contrário, Noé precisou aplicar sabedoria, atenção e precisão em cada detalhe. A base precisava estar perfeitamente alinhada. As vigas tinham que sustentar um peso absurdo. O casco precisava ter curvaturas específicas. Nada podia ser feito de qualquer jeito. Quando Deus está no centro, a espiritualidade não é desorganizada. Ela é responsável, cuidadosa e comprometida. Deus também ordena que a arca seja betumada por dentro e por fora. Nenhuma fresta poderia permanecer aberta. Nenhuma infiltração poderia ser ignorada. Isso revela algo que vai além da construção física. Deus se importa tanto com o interior quanto com o exterior daquilo que ele preserva. A arca precisava ser segura por fora, mas também íntegra por dentro. Os compartimentos organizavam a vida. Cada espaço tinha um propósito. A abertura superior garantia ventilação e luz. Tudo foi pensado. Nada foi esquecido. A arca não era improviso. Era um projeto de preservação total, onde cada detalhe carregava intenção divina.
Então, chega um dos momentos mais marcantes da história. A porta. Grande, pesada, reforçada. O ponto mais vulnerável de toda a estrutura. E é exatamente aí que acontece algo que Noé não poderia controlar. Os animais começam a chegar, um a um, de dois em dois, conforme Deus havia determinado. A obra humana encontra a confirmação divina. Noé construiu, mas Deus conduziu. E então a Bíblia diz algo que muda tudo. O Senhor fechou a porta. Não foi Noé, foi Deus. Isso nos ensina que, por mais que exista esforço humano, a segurança final nunca esteve em nossas mãos. Quando Deus fecha a porta, não é exclusão, é proteção. E então, o impossível acontece. As águas começam a subir, do céu e da terra. Fontes do abismo se rompem. O que nunca havia sido visto se manifesta com força total. A arca flutua, funciona, sustenta. Tudo aquilo que foi feito pela fé agora se prova necessário. Meses passam, dias iguais. Rotina dentro da arca. Cuidado, espera, silêncio. Noé e sua família dependem completamente daquilo que construíram obedecendo à voz de Deus. Até que a Bíblia diz algo simples, mas poderoso. Deus lembrou-se de Noé. As águas começam a baixar. A terra reaparece. A esperança volta a respirar. Quando Noé finalmente sai da arca, a primeira atitude dele não é construir uma casa, nem plantar, nem celebrar. Ele constrói um altar. Gratidão antes do futuro. Reconhecimento antes dos próximos passos. E então, Deus estabelece uma aliança com toda a humanidade. Coloca o arco nas nuvens como sinal de misericórdia. Não como ameaça, mas como promessa. O juízo não seria o fim da história. A graça continuaria escrevendo os próximos capítulos. Mas a Bíblia é honesta. Mesmo depois de tudo isso, Noé falha. A Escritura não idealiza seus heróis. Ela mostra que grandes experiências espirituais não nos tornam imunes à fraqueza humana. A aliança permanece, a graça continua. Mas as escolhas ainda geram consequências. Isso nos lembra que a dependência de Deus não termina depois da vitória. Ela precisa continuar todos os dias. Com o passar do tempo, a humanidade cresce e decide construir algo novo. A Torre de Babel. Diferente da arca que nasceu da obediência, Babel nasce do orgulho. Enquanto Noé construiu para se salvar, Babel foi construída para exaltar o homem. Enquanto a arca tinha Deus no centro, Babel tinha o ego. O resultado não foi destruição imediata, mas confusão, línguas divididas, propósito quebrado, unidade rompida. A Bíblia nos mostra que quando Deus deixa de ser o centro, até aquilo que parece forte se desmorona. E talvez a grande pergunta que fica não seja apenas como Noé construiu a arca, mas o que estamos construindo hoje, com base em quê? Com qual motivação? Com quem no centro? Porque no fim, a história da arca não fala apenas sobre um dilúvio antigo. Ela fala sobre obediência, fé, perseverança e sobre a segurança de confiar plenamente em Deus, mesmo quando nada ao redor faz sentido. E ainda há muito mais para continuar entendendo a partir daqui.